Graça e paz, Deus vos abençoe. Hoje estarei dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. No vídeo anterior, eu falei de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Hoje eu estarei falando do versículo 3, 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Se você quiser mais informações a respeito de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2, você pode procurar aí no vídeo anterior. Hoje nós vamos estudar, então, versículos 3, 4 e 5. O que diz lá, então? Diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis do que estava vivo, de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, versículo 4, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, te agradeço por esse dia e lhe peço, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo me guie agora na tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Me coloque em tuas mãos, que as pessoas possam ouvir o teu evangelho, Pai. Que as portas do inferno não prevalecem, Senhor Jesus, contra a tua palavra. Eu me coloco agora aqui em tuas mãos, peço-lhe, Senhor, toca naqueles que vão ouvir, em nome de Jesus, e me usa. Amém, Senhor. Então vamos estudar agora o versículo 3, 4 e 5. No versículo 3 fala: a eles também se apresentou vivo, depois de seu sofrimento, por meio de muitas provas convincentes. Apareceu-lhes por um período de 40 dias e falando-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, ele apresentou-se vivo e deu relato. Foi possível constatar de que ele estava vivo. Segundo relata os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, a primeira epístola também de Paulo aos Coríntios, Jesus apareceu pelo menos no período de 10 vezes enquanto estava com eles, depois da ressurreição. Ele apareceu às mulheres no túmulo, está em Mateus 28, 9 a 10. A Maria Madalena, está em Marcos 16, do 9 a 11. Apareceu também a 2 homens em Emaús, ele está em Marcos 16, 12. Apareceu também a Pedro em Jerusalém, Lucas 24, 34. 10 discípulos, Lucas 24, 36 a 43. 11 discípulos, João 20, do 24 a 29. 7 discípulos pescando no mar da Galileia, João 21, do 1 a 23. Veja quantas provas convincentes que ele deu. Depois, 11 discípulos na Galileia, Mateus 28, 16 a 20. 500 pessoas, ele apareceu a 500 pessoas, presumidamente ali também na Galileia, em 1 Coríntios 15 e 6, e também apareceu ao seu meu irmão Tiago, está lá em 1 Coríntios 15 e 7. Então, a ele se apresentou vivo depois de seu sofrimento. Aí no versículo 3, depois de ter padecido, depois de ele ter morrido por nós, ele ressuscitou depois de seu sofrimento, por meio de muitas provas convincentes. Eu quero vos chamar a atenção, meus irmãos, que essa palavrinha prova, no grego, é tekmerion. Tekmerion. Vocês podem ver aí na tela, aparece o nome tekmerion, no grego. O que significa isso? Ela aparece uma única vez no Novo Testamento. O que significa isso? Significa que a prova de ter visto Jesus foi uma das coisas para provar que ele foi visto. Ou seja, Jesus foi visto através dos olhos, mas também foi através do toque. Essa palavra tekmerion aparece uma única vez, porque foi uma prova convincente, porque ele foi tocado. Lá em João, capítulo 20, versículo 14, vocês vão perceber que depois da morte de Jesus Cristo, os discípulos do Senhor claramente estavam com medo, estavam escondidos, com medo dos judeus. E eles com certeza pensaram, agora eles mataram o nosso mestre, e nós seremos o próximo. Mas o que acontece? Jesus Cristo adentra, o Senhor Jesus entra no lugar onde eles estão, no quarto onde eles estão, no lugar, e eles entram ali dentro. Jesus entra ali dentro, a porta estava fechada, e o Senhor Jesus entrou. E o Senhor apareceu a eles.
se mostrou a eles que ele estava vivo. Mas, passado um tempo, mais adiante, eles estavam reunidos no mesmo local, novamente, porque Tomé não estava naquele dia quando Jesus apareceu. Os discípulos falaram: Veja, Tomé, Jesus apareceu, Jesus está vivo. E Tomé disse: Eu só vou crer se tocar do lado dele, se pôr as mãos nele, nas feridas dele. E eles estavam reunidos novamente no mesmo local, com as portas fechadas, e o Senhor entrou e disse: Veja, Tomé, sou eu mesmo. Toque em mim, creia e pare de duvidar. Eles estavam ali escondidos, com receio de serem mortos. Mas ali o Senhor Jesus apareceu e eles deram glória a Deus porque o Senhor estava vivo. Então nós vemos ali, Jesus apareceu e deu a eles provas convincentes. E de uma delas que eu disse a vocês, as aparições que ele fez aos discípulos e aquele que ele quis. Ele apareceu ali para 500 pessoas. Prova convincente de que ele ressuscitou. Glória a Deus. Então ele apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Entre o período da sua ressurreição e a sua ascensão, foram um período de 40 dias. E ele ficou falando com eles a respeito do reino de Deus. E quão glorioso isso é. Ao estudarmos a palavra de Deus, ao estudarmos ali o Evangelho de Lucas, Lucas vai relatar e usar a palavra do reino de Deus pelo menos aí umas 30 vezes. No livro de Atos também. Mas por meio de comparação, ao estudarmos também o evangelho lá de Mateus, ele usa a palavra reino dos céus e reino de Deus pelo menos umas 50 vezes, em que o Senhor ficou nesse período explicando e falando a eles coisas relacionadas ao reino de Deus. Quão maravilhoso isso é! Como era o reino de Deus? É para lá, meus irmãos e irmãs, que nós vamos. Então, qual é a mensagem aqui do reino de Deus? A expressão reino de Deus aqui, essa expressão da realidade, ela encerra os ensinamentos de Jesus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre os corações e vidas daqueles que aceitam Jesus, do povo de Deus, dos cidadãos do reino de Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, remissão do nosso pecado e temos a vida eterna. Além disso, para os apóstolos, a frase reino de Deus significava pregar as boas novas, da morte para a vida e para fazer discípulos, indo a todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos. Agora vamos ver o versículo 4 e 5 juntos. Versículo 4 diz assim: Enquanto comia com eles, lhes ordenou: Não se ausentem de Jerusalém, mas esperem pela promessa que meu Pai fez, do qual vocês ouviram falar. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de alguns dias. Então, aqui no versículo 4, percebemos que ele fala assim: enquanto comia com eles. O que eu imagino aqui, meus irmãos e irmãs, primeiro é que essa palavra que diz enquanto comia com eles, deixa bem claro, mais uma vez, que Jesus Cristo havia ressuscitado. Era mais uma prova para eles de que, olha, eu estou aqui, estou vivo, sou de carne e osso, não sou um fantasma. Mas o que eu quero chamar a atenção a vocês em relação a esse versículo, que ele diz assim: enquanto comia com eles, lhes ordenou, não se ausente de Jerusalém. O que pode ter acontecido ali, como o Senhor Jesus sabe de todas as coisas, e ele estava comendo com eles, Jesus Cristo, pode ter percebido que os discípulos estavam provavelmente pensando: nós agora vamos sair, nós vamos falar de Jesus, estamos prontos, temos o conhecimento, agora Jesus ressuscitou, está aqui do nosso lado e vamos sair por aí falando do Evangelho. Aí Jesus falou: não se ausentem. Poderia, de alguma maneira, ter parecido estranho aos discípulos esta ordem. Mas o que significa isso, meus irmãos e irmãs? Significa que eles tinham que levar o evangelho da verdade, mas agora com o poder, porque eles estavam salvos. Aqueles a quem Jesus escolheu, aquele que Jesus Cristo vai levar para o céu, ele deu a fé para a salvação. Eles ali estavam salvos. Mas agora, eles tinham que ter o poder para cumprir uma missão. A salvação ali para eles fora dada. Mas agora eles tinham que cumprir uma missão. E para que eles cumprissem uma missão, eles tinham que ter um poder. Então, o Senhor Jesus fala para ele:
Esperem pela promessa que meu Pai fez, do qual vocês ouviram falar. Eles tinham que esperar o enchimento do Espírito Santo, o poder, para que eles tivessem intrepidez. Imagina, quando o Senhor Jesus apareceu a eles estavam ali escondidos. Claro, com certeza, depois eles ficaram ali prontamente prontos. Eu acredito que eles estavam assim muito melhor do que antes, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Mas eles precisavam de poder para que eles pregassem o evangelho, a autoridade, o poder. E assim o Pai iria confirmando com aquilo que eles iam falando através do evangelho. Eles pregavam o evangelho e o Pai confirmava. O Espírito Santo de Deus ia confirmando tudo aquilo que eles diziam, dizendo: olha, este é o verdadeiro caminho, não há outro caminho. Só Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E os milagres foram acontecendo, e os sinais e maravilhas foram acontecendo para provar que o evangelho é o único caminho. Não há outro caminho, mas sim o único evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho verdadeiro. Ele diz, eles ordenou não se ausentem de Jerusalém, mas esperem. E veja que também eles foram pacientes. Eles obedeceram a palavra de Deus. As pessoas de hoje em dia não têm paciências, e aqueles que não são verdadeiros, aqueles que são falsos evangélicos, eles não têm e não querem ouvir a palavra de Deus. Aqueles que são filhos de Deus obedecem à palavra de Deus, amam a palavra de Deus e querem fazer a vontade. Eles obedeceram. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de alguns dias. Com certeza, eles sabiam da palavra dita por João Batista, porque ele diz ali no versículo 4 que vocês ouviram. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de alguns dias. Então, eles sabiam dessa palavra que fora dito pelo profeta João Batista, de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então, ali, entre a ressurreição de Jesus Cristo até o dia do batismo, é o Pentecostes, o dia do batismo do Espírito Santo, esse penta já dá a ideia de quinquagésimos, foram 50 dias, tá? Entre ali, então, a ressurreição de Jesus até o batismo com o Espírito Santo foram 50 dias. 50º dia, por isso é chamado de Pentecostes. Mas até depois da ressurreição de Jesus, agora, após a ascensão do Senhor até o dia do Pentecostes, foram 10 dias. E assim aconteceu. Eles foram batizados. Mas perceba que depois da ressurreição de Jesus Cristo, eles estavam em 11 discípulos. No dia do Pentecostes, eram 12 discípulos. O discípulo que iria ser o 12º, que ia entrar no lugar ali de Judas, que Judas fora para o lugar destinado para ele, porque ele traiu o Senhor Jesus Cristo, comprou um campo com dinheiro e seus vistas foram dilaceradas, ou seja, ele morreu. Mas para que o 12º viesse a ser um apóstolo, ele teria que ter andado com Jesus Cristo ali no sentido de que depois que ele fora batizado nas águas, ele teria que ter sido testemunha de Jesus Cristo também depois da sua ressurreição. Então, o nome ali que caiu foi sobre José, chamado Bersebas, ou o Justo, e também Matias. Ao orarem, pedindo a Deus, o nome que apareceu foi de Matias. Então, para que você seja um discípulo, nesse sentido, um discípulo que eu digo, um apóstolo, ele teria que ter sido testemunha ocular de Jesus Cristo. Não é o que acontece hoje, né? As pessoas dizem que são apóstolos, mas não é nesse sentido. Apóstolo hoje que existe seria no sentido de ser evangelista, não, missionário, seria um missionário. Mas apóstolo, no sentido do apóstolo de continuação de sendo daqueles 12, hoje em dia não existe mais. E eles esperaram e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, o que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender que Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo, ele apareceu e deu muitas provas incontestáveis de que ele está vivo. Ele apareceu para os discípulos, a quem é que eles queriam, a quem é que ele queria, apareceu também a mais de 500 pessoas. Hoje as pessoas querem desacreditar o evangelho, querem tentar trazer dúvida sobre o ensinamento de Jesus, de que ele está vivo. A luta hoje não é de agora também, já é de muitos anos,
Mas nós estamos vendo isso, principalmente nos últimos tempos, a luta é pela verdade. As pessoas querem fazer o mundo, o sistema, o inimigo, né, que é dono do sistema, o inimigo não é dono do mundo. Tudo que está aí fora, a natureza, tudo que Deus criou é belo, bonito, mas o sistema é do inimigo. E nós vemos que há uma luta pela verdade. Uma narrativa falsa tem se levantado para que você fique em dúvida, tentando desacreditar o evangelho. Mas aqueles que são de Jesus ouvem o evangelho. Aqueles que pertencem a Cristo ouvem a voz do seu pastor. Nós aprendemos também, irmãos e irmãs, de que os discípulos, eles esperaram ou foram obedientes à palavra de Deus e foram cheios do dia de Pentecoste, do Espírito Santo de Deus. É necessário poder nas nossas vidas. É necessário poder e obediência. Glória a Deus, permaneça firme. Jesus é o único que pode nos libertar. Jesus é o único que pode te libertar. Ele tem o poder para te trazer e te dar e te levar ao céu, para te dar a vida eterna. Ele é o único, somente Ele é que pode te salvar. Ele é o único que pode nos salvar. Amém, meus irmãos e irmãs? Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cremos, ó Pai, na Tua palavra. Cremos, Senhor Jesus Cristo, no Evangelho. É o único caminho, a verdade e a vida. É através dele, Senhor Jesus Cristo, que somos salvos e temos um entendimento, um verdadeiro entendimento. Ó Pai, purifica-nos da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, é a verdade. Em nome de Jesus, que esse ensinamento chegue, ó Deus, nas pessoas que Tu queres, ó Pai, e abra o entendimento deles em nome de Jesus. É que eu lhe peço, meu Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos e irmãs? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Deus vos abençoe.